senador Flávio Bolsonaro vai ouvir o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, do STF, do Supremo Tribunal Federal, o Eduardo Tagliaferro, no mesmo dia, no mesmo horário em que o Supremo estará julgando o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. O senador Flávio já tem sinalizado que não vai acompanhar o julgamento lá no Supremo Tribunal Federal, porque estará na mesma sessão na Comissão de Segurança no Senado Federal. Ainda de acordo com informações, Eduardo Tagliaferro deve realizar várias denúncias sobre a forma que atuavam então ali os integrantes da Justiça Eleitoral ao lado do ministro Alexandre de Moraes, que tinha, de acordo com Eduardo, uma visão, uma tentativa de acabar interferindo diretamente na disputa eleitoral em 2022. O ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral atualmente está na Itália. E, claro, já foi oferecido uma denúncia contra Eduardo por vazamento de informações que eram consideradas sigilosas sobre as eleições de 2022, as conversas no grupo de WhatsApp, todas essas informações que aconteciam de forma administrativa, as ordens também do ministro Alexandre de Moraes. Então, isso tudo será revelado no Senado Federal amanhã, com essa audiência que é aguardada. Ao mesmo tempo, do outro lado da avenida, o julgamento do ex-presidente, que na época era candidato à reeleição, ele será julgado por uma suposta tentativa de golpe de Estado. Vamos repercutir então com os nossos comentaristas. João Belucci está de volta. João, um importante dia amanhã, que é o julgamento do ex-presidente, mas o que esperar de efeito, de fato, sobre essas revelações de um ex-ajudante, de um ex-auxiliar do ministro Alexandre de Moraes? Pois é, Bruno, é que bom que ocorra ao mesmo tempo, né? Não pode o Senado parar para assistir o julgamento do Supremo, então isso é bom que ocorra e é bom que essa situação traga à tona a desnecessidade completa, tanto do Congresso quanto do Supremo, ter recesso de meio de ano, recesso de fim de ano. Eles têm que cumprir uma agenda normal como todo trabalhador brasileiro. O Eduardo Tagliaferro, ele atuava ali como uma espécie de perito no gabinete do Alexandre de Moraes, e o que ele está vazando para a imprensa é que algumas conversas no grupo do WhatsApp, o que aparentemente dá a entender que haveria uma perseguição contra algumas páginas de direita, influenciadores, jornalistas da direita ali que atuaria no campo eleitoralmente contra o presidente Lula, que foi declarado eleito pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, que bom que ocorra, né? O Senado é o local para isso mesmo, para esse tipo de investigação política, né? Que dê andamento. E há também ali nas conversas uma mistura entre TSE e STF. Ora as coisas saem pelo TSE, ora pelo TSF, uma grande confusão e aparenta haver um grande direcionamento. Então, se há alguma fumaça ali de uma possível irregularidade, que o Senado, de fato, faça esse papel. Agora, é importante lembrar que o Eduardo Tagliaferro, o Supremo, via Alexandre de Moraes, está tentando trazê-lo para o Brasil, alegando, inclusive, que ele também teria praticado uma espécie de subversão da ordem ou tentativa de golpe. Agora, infelizmente, no Brasil, todo mundo é enquadrado como tentativa de golpe de Estado quando se faz críticas ou mesmo apontam irregularidades, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Tribunal Superior Eleitoral. Henrique Kriegner, também quero ouvir a sua opinião sobre essa audiência no Senado Federal, na Comissão de Segurança, com esse ex-ajudante, auxiliar do ministro Alexandre de Moraes. O resultado, há de se esperar alguma interferência no resultado deste julgamento ou em qualquer situação que possa reduzir essa atuação do Supremo Tribunal Federal? É o que se espera que cada um dos poderes e dos agentes envolvidos, Bruno, possam de fato fazerem aquilo que está a seu alcance. Já que, como foi citado aqui antes, esse julgamento do presidente Bolsonaro acontece diretamente, em primeiro momento, já em última instância também, no STF, ou seja, não cabe recurso da decisão. Os ministros que compõem essa primeira turma, alguns ali têm sim
uma atuação bastante suspeita nesse processo, justamente porque um deles, inclusive o relator, é também citado como uma possível vítima, se toda essa trama aí for de fato verdade, o que as provas mostram que realmente, a ausência de provas mostra que realmente não é. Mas você tem ali um voto bastante enviesado. Então os outros atores, e aí eu falo do Poder Legislativo, falo também de atores internacionais, como é o caso do presidente Trump, do governo dos Estados Unidos, têm feito aquilo que podem em termos de investigações para poder dizer para a população e também para dentro do judiciário que existem vícios nesse processo que precisam ser revisitados e que precisam ser corrigidos. Não dá para a sociedade simplesmente aguentar goela abaixo aí a opinião de uma turma bastante enviesada e questionável. O que a gente vai ver? Daqui a alguns anos, esse resultado sendo revertido? Daqui a alguns anos, um pedido formal de desculpas ou coisa do tipo? Então, essas outras investigações acontecendo na paralela, elas servem sim como um instrumento aí, ainda que não tão poderoso, mas sim de pressão por parte desses outros atores que não têm mais o que fazer, mas estão vendo um cenário de injustiça acontecer nesse julgamento aí do presidente Bolsonaro e de toda essa suposta trama golpista. 3h29.